Olá amigos, hoje é quinta-feira, estamos chegando ao final, praticamente ao final dessa semana, e é muito bom recebê-lo aqui no nosso programa, no momento de oração. Nós oramos, você ora, anota os pedidos, há uma equipe nos bastidores orando também, e é muito bom nós estarmos juntos nessa grande corrente de oração. Bom, hoje nós temos alguns pedidos que chegaram aqui ao estúdio. O primeiro pedido é para o Neilton Maiães. Ele escreve: bom dia, Deus abençoe a todos nós. Bom dia, Neilton. Obrigado por você entrar em contato conosco. Ele pede oração aqui à equipe da Novo Tempo, ele diz assim, que ele abençoe, Deus abençoe especial a vocês, ao pastor Arilton. Eu peço oração também pela minha esposa, meus filhos e por todos os pastores que trabalham neste ministério e suas famílias e funcionários também. É verdade, nós temos uma grande equipe, não só na Igreja Adventista, como também no programa aqui, pastores, esposas, filhos. Nós temos uma grande família nos bastidores. Obrigado, Neilton, por você orar pela gente, pedir oração, e nós estaremos orando por sua família e filhos também, viu? Que Deus te abençoe. A Jocelice Ribeiro, ela também pede oração. Eu agradeço ao Senhor nosso Deus por todas as bênçãos recebidas. Peço oração por mim e por minha família. Muito bem, Jocelice. Que bom que você entrou em contato. Estaremos igualmente orando por você. A Conceição Lamego, ela agradece a Deus pelas bênçãos recebidas e pede oração por Aurélio Miguel Lins e Samuel Levi Lins, para que voltem aos caminhos do Senhor. E a família de Lorena Lins. Deus abençoe a todos, ela escreve. Estaremos orando então, vou repetir aqui. Aurélio Miguel Lins, Samuel Levi Lins e a família de Lorena Lins. Vamos estar orando por eles. O último pedido é da Claudinete Moraes. A Claudinete diz assim: bom dia, pastor Arilton. Bom dia, irmãos. Eu peço oração pela minha saúde, pelo meu esposo, pelos meus filhos Mileide e José Catarina Stephanie e minha nora e meu genro. Muitos pais pedindo pelos filhos, mães pedindo pela família, você viu aí, pais também. É sempre bom estar orando pela família. As orações nos confortam, não é? As orações diante do Senhor nos dão a certeza que nós somos amados. Eu quero repartir um texto belíssimo da Palavra de Deus, um dos mais lindos que nós poderíamos ler essa manhã. Apocalipse 21, que nos dá a certeza que todas as orações terão seu cumprimento. Deus, ele finalmente porá fim ao pecado. Nos fará agora uma nova terra, onde nós habitaremos sem as tentações do dia a dia, sem as problemáticas de se viver nesse mundo. Aqui ele escreve, João, ele vê a nova terra. Capítulo 21, verso 1 de Apocalipse diz, eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Esse texto me dá a certeza que tudo que nós passamos nessa terra, os inconvenientes, as perdas, a separação, a própria morte, terá seu fim. Deus tem um plano, tanto para mim quanto para você. E o plano definitivo é nos fazer habitar nesse lugar, onde não haverá mais pecado, não haverá mais choro. Diz o texto, não haverá mais pranto e nem dor. Me permita orar com você. Pai amado, nessa manhã estendemos a nossa oração a todos os pais e mães que de alguma maneira pedem por seus filhos, famílias, pessoas que vivem o luto da perda, da morte, da separação. Nessa manhã, coloca os nossos pés um pouquinho já na nova terra, para que possamos contemplar aquilo que nos espera em breve. Nós repousamos na tua promessa, cremos nos teus milagres, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegou o momento agora para juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida.
Todos os dias estamos estudando um tema da Palavra de Deus. Essa semana começamos uma nova série, né? A nossa série se chama Como Jesus Tratava as Pessoas. E você hoje vai entender um pouquinho mais sobre como Jesus tratava os rejeitados. Mas é daqui a pouquinho. Antes, porém, quero convidar você para estudar a Bíblia com a gente. Nós preparamos um site com vários temas da Palavra de Deus. É o site bibliamais.com.br, bibliamais.com.br. Acesse agora mesmo esse site, escolha um dos nossos estudos e venha fazer parte desse grande grupo de pessoas que têm aprendido muito da Palavra de Deus. bibliamais.com.br. Tem alguma dúvida, quer falar com a gente, quer dar a sua opinião sobre o programa, quer fazer um pedido de oração? Nós temos um caminho direto para você. É o nosso WhatsApp. É o 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. Através desse WhatsApp, você pode conversar com o programa Encontro com a Vida, tá bem? Fica aí para você na tela, para você não se esquecer. E eu quero aproveitar e mandar dois abraços carinhosos. Primeiro aqui é para Alexandra. Ela mandou uma mensagem para nós dizendo assim: eu assisto seus programas, muito bom. Programa muito abençoado por Deus. Peço que Deus abençoe seu programa, sua família e seus filhos. Eu assisto aqui da Alemanha, sou brasileira, adventista batizada há 3 anos e agora estou no caminho do Senhor. Alexandra, que bom receber a tua notícia. E que bom saber que você está aí na Alemanha, que está tudo bem com você. Que Deus abençoe grandemente, viu? E o segundo abraço hoje vai para Maria José Rocha Oliveira. Ela escreveu: Jesus abençoe, pastor, seu ministério. Eu sou de Salvador, na Bahia. Maria José, um abraço, querida, para você. Que Deus possa abençoá-la grandemente. Pega então sua Bíblia e vamos agora o momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. O tema que agora estamos estudando: como Jesus tratava as pessoas. Como Jesus tratava as pessoas. E hoje, como Jesus tratou os rejeitados. Esse é o tema de hoje. Você já se sentiu rejeitado alguma vez em sua vida? Já se sentiu? Se você já passou por isso, você compreende muito bem esse sentimento. Como Jesus lidou com as pessoas que se sentiam assim? É o que nós iremos descobrir no estudo de hoje. Antes de começarmos o estudo, como é o nosso hábito aqui, a gente sempre ora. E se você puder orar comigo, fecha seus olhos. Se não, pode orar de olho aberto também, não tem problema. A gente fecha o olho para a gente se desligar um pouco das coisas que nos cercam e nos concentrar em Deus e falar com Ele. Ora comigo. Pai Celeste, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez e termos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e santo Espírito esteja com todos nós e que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Nos abençoa, Pai, no estudo de hoje. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo agora. Que as Tuas bênçãos alcancem o nosso lar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua oração comigo, viu? É muito bom sempre orar com você. Hoje eu queria convidar você a irmos lá para o Evangelho de Marcos. E aqui no capítulo 2 de Marcos, dos versos 1 até o 12, nós iremos ler a história de alguém que se sentia rejeitado. Mas Jesus mudou completamente a sua história. E eu espero que com essa história nós aprendamos os caminhos para que Ele mude também a nossa história. É isso de fato que a gente almeja, né? Que Jesus transforme nossa vida completamente. Então, acompanha comigo aí a leitura. Marcos capítulo 12, versos 1 em diante. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado do ponto correspondente ao lugar em que Jesus se encontrava. E pela abertura
desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas, sentados ali, pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente o seu espírito, que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de que todos se admiravam e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O relato de hoje fala a respeito de um homem paralítico levado por 4 amigos até Jesus, quando este se encontrava em casa em Cafarnaum. Eu já visitei a cidade de Cafarnaum. Esta é a cidade de Jesus, assim chamada cidade de Jesus, porque por um tempo Cristo morou ali. Ele estava pregando em uma casa, talvez a casa de Pedro, porque ali estava a sogra de Pedro. E quem sabe as multidões se aglomeravam para ouvir Jesus e ficava impossível aproximar-se dele. Especialmente alguém que possuía alguma debilidade física. No caso desse homem, ele não podia andar. Mas esse paralítico se sentia um completo pária da sociedade, um completo rejeitado. E isso acontecia porque esse paralítico achava que a situação física que ele vivia era o seu resultado do seu afastamento de Deus. De fato, se você olhar para o Evangelho de João, capítulo 9, quando os discípulos viram ali um cego de nascença, os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que ele nascesse dessa maneira, ele ou seus pais? E Jesus respondeu que não havia sido ele nem seus pais. Esse paralítico, naquele estado depravado, naquele estado necessitado, estava sendo atormentado por suas culpas e seus pecados. Sabia que Jesus podia oferecer para ele o alívio que ele precisava, mas também não tinha como se aproximar de Jesus, visto ser grande a multidão. Mas ele tinha amigos, e 4 desses amigos resolveram levá-lo até Jesus. Quando os amigos perceberam que eles não poderiam ali entrar com o paralítico dentro da casa, devido à grande multidão, abriram o teto, e quem sabe os tetos dessas casas fossem mais fáceis, de serem abertos, e desceu por esse teto, no local onde Jesus estava, a cama, uma maca onde esse paralítico estava. E ele foi baixado até Jesus. Jesus, vendo-lhes a fé de quem? A fé dos homens que trouxeram o paralítico até Jesus. A fé daquele homem que esperava por cura, por uma solução ao seu problema. Interessante, quando Jesus viu a fé, Jesus não tratou da doença física, mas ele foi mais profundo ainda. Tratou da doença espiritual, ao dizer: Filho, os teus pecados estão perdoados. Interessante que ele se sentia um rejeitado, mas agora ouve dos lábios de Jesus a expressão filho. Isso mesmo. É assim que Jesus considera as pessoas que se sentem rejeitadas, filhos e filhas de Deus. Você às vezes anda pela cidade e muitas vezes percebemos pessoas debaixo de pontes, viadutos,
de frente lojas durante a madrugada, se recolhendo, buscando o abrigo do frio, da chuva. Parece que a sociedade esquece dessas pessoas. E é verdade que muitas vezes a sociedade esquece dessas pessoas. Mas Deus não se esquece. Pode ser que muitas delas se sintam pessoas completamente rejeitadas, sem qualquer tipo de perspectiva na vida. Mas Jesus olha para cada uma delas como filho e como filhas. E Jesus quer resolver muito mais do que os problemas materiais ou físicos que uma pessoa tenha. Ele quer resolver o problema do coração. Porque é do coração que procede as fontes para a vida. E Jesus foi direto ao ponto com esse homem e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Quando ele ouviu essa palavra, uma luz brotou na escuridão, no vazio do seu coração. Ele sentiu que podia ser diferente as coisas. Ele percebeu que ele era amado por Jesus, que ele era um filho de Deus, que ele não estava completamente esquecido. Uma nova esperança brotou no coração desse homem. Ele viera para buscar a cura física, mas estava recebendo uma cura mais importante que a física, a cura espiritual. Os seus pecados estavam sendo todos perdoados e ele podia agora glorificar o nome de Deus. Mas o interessante é que enquanto alguns estão ali prontos para glorificar o nome de Deus, como era o caso desse paralítico, no caso dos amigos que o trouxeram, das multidões que ali estavam, ali também estavam pessoas prontas para criticar. Jesus podia ler o que se passava no coração dessas pessoas. E percebendo o pensamento crítico, Jesus então desvenda o seu coração dizendo: e por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou toma o teu leito e anda? Então Jesus completa: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Jesus se volta para o paralítico e disse: toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente, o paralítico sentiu suas forças renovadas. Conseguia mexer os membros inferiores. Levantou-se perfeito, como se nunca tivesse tido um problema de paralisia. E com um sorriso no rosto, reuniu ali a sua maca e foi para casa. As pessoas ficaram maravilhadas diante do fato. E elas disseram: jamais vimos coisa assim. Você percebe que naquela casa não havia apenas uma pessoa doente. Havia um paralítico precisando de cura física e espiritual, mas haviam muitas outras pessoas também precisando de cura espiritual. Ali estavam apenas para criticar a obra de Jesus. Mas eu queria tirar algumas lições espirituais desse texto. Uma delas é muito importante. Ao Jesus perdoar os pecados daquele homem, ele foi criticado por isso. E aqueles líderes religiosos, de forma acertada, disseram: quem é esse homem para perdoar pecados? Ninguém pode perdoar pecados senão um, que é Deus. E nisso eles estavam certos. Somente Deus pode perdoar pecados. E por que então Jesus não pecou ao fazer isso? Por que ele não cometeu blasfêmia? Porque ele é Deus. E como Deus, ele pode perdoar pecados. Sabe por que muitas vezes você não sente paz em seu coração? Sabe por que muitas vezes você não consegue sentir a graça de Deus emanando através de sua vida? É porque você tem buscado o perdão divino em fontes erradas. Muitas vezes se ensina por aí que você deve buscar a um líder religioso para pedir o perdão dos seus pecados. Até uma doutrina foi construída em cima dessa teoria.
E as pessoas têm buscado então esses líderes religiosos na chamada confissão auricular para confessar seus pecados e ter ali a absolvição ou o perdão. Com todo o carinho e respeito que você merece, eu queria dizer para você que não existe nenhum homem que tenha o poder de perdoar o seu pecado. Somente Deus pode perdoar pecados. É o que a Bíblia ensina. E se você tem buscado o perdão dos seus pecados em alguma fonte humana, você vai continuar frustrado a sua vida toda. O que você precisa é buscar perdão no lugar certo, com Deus. E pastor Arilton, como que eu faço isso? É muito simples. No seu quarto, em particular, você se coloca de joelhos e você fala com Deus. E você conta para Deus tudo o que aconteceu no seu dia, na sua vida. E quando você perceber que você fez algo errado, que você desobedeceu a algumas orientações da Bíblia, quebrou algum mandamento do Senhor, você pede perdão então a Deus por esse pecado. Você enumera o pecado que você cometeu. Você menciona ele e você diz que está arrependido e suplica o perdão de Deus. E sabe o que acontece? Acontece o que está escrito através de João, onde ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, você não confessa seu pecado a homem algum, a nenhum líder religioso. Eles não têm o poder de perdoar pecados. Nós, pastores, não temos esse poder. O sacerdote, o padre, não tem esse poder. Só Deus pode perdoar. Cristo foi muito claro em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Desde o verso 6, na realidade, onde ele diz: entra no teu quarto e, fechada a porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensarás. É isso que você tem que fazer. No teu quarto, confessa o teu pecado a Cristo, e Ele se compromete em nos perdoar. E você vai descobrir uma outra coisa. Muitas das doenças que as pessoas carregam, elas têm sua origem nessa falta de paz com Deus. Elas têm sua origem numa vida espiritual que foi abandonada, esquecida. São pessoas que tentam viver sem o Senhor Jesus e logo percebem que a carga sem Ele é muito pesada. É por isso que Jesus nos convida: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Aquele paralítico precisava de descanso para a sua alma. E é por isso que Jesus começou dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados. Agora, Jesus quer dizer a mesma coisa para você. Filho, filha, os teus pecados estão perdoados. E quando o nosso pecado é perdoado, a nossa alma rejuvenesce. A nossa vida assume um novo sentido, porque agora as coisas passam a ser melhores. Encontramos paz com Deus, uma paz que excede todo entendimento. E quando nossa vida está em harmonia com a palavra do Senhor, nós somos fortalecidos por sua graça e andamos na sua presença. Jesus tinha, além da cura espiritual para aquele homem, a cura física. E depois de declarar que os pecados estavam perdoados, também disse: toma o teu leito e vai para casa. Imagine a cena. Aquele homem já havia saído de casa várias vezes, quem sabe em busca de cura, em busca de uma solução para o seu problema.
Aparecia por aqui e acolá um profeta pretendendo curar e o homem saía em busca de solução para a sua paralisia. E quando voltava para casa, sua família percebia que nada adiantara. Mas nesse dia foi diferente. E quando esse homem chega em casa caminhando perfeitamente, a esposa, os filhos, quem sabe vê agora a mudança que se operou. E imagine a alegria que deve ter acontecido naquela casa ao receber esse homem de volta perfeito, caminhando. Um milagre havia sido operado. Este mesmo milagre Deus quer operar também hoje na sua vida. Deus quer restaurar sua vida espiritual e física, mas você precisa permitir. Prezado amigo, minha prezada amiga, o Cristo que curou aquele homem e perdoou seus pecados não mudou. E 2000 anos se passaram, mas Ele deseja hoje trazer também para nós o perdão e a cura. A grande questão é, está você disposto a ser levado até Jesus, a ir até Ele, a abrir o seu coração e nele confiar? Sim, querido amigo, sim, querida amiga. O único caminho que nós devemos seguir é o caminho em direção a Jesus. E quando nós somos perdoados e salvos por Ele, a nossa vida se reveste de um novo significado. Paulo usou as palavras: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nova criatura. É isso que Deus deseja para mim e para você. Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, porque o perdão e a cura dados a esse paralítico no passado, hoje também nos estão disponíveis. Que nós possamos aceitar essa graça do céu, ser por Ti abençoados e salvos. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.